Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Menu do Apocalipse aqui no canal Danilo Milacher. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Sérgio Beck, do canal Estúdio 17 TV. E esse é o Menu do Apocalipse número 10. Número 10. Maravilha! Então deixe o seu like. Caiu de paraquedas? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações. Deixe o like nesse vídeo e compartilhe nos grupos onde você participa, do WhatsApp, do Telegram, do Facebook, enfim, né? E as comunidades que andam nas redes sociais aí em debates e discussões, ok? Então vamos dar continuidade ao assunto FEMA. Mas antes, novamente apresentando esse livro aqui para vocês, A Caixa de Pandora da FEMA, tá? O livro oficial da FEMA, o livro de Ronald Eubanks. Opa, deixa eu ajeitar. Espera aí. Pronto. Livro de Ronald Eubanks, tá? Direto dos Estados Unidos. Opa, aqui. Veio direto dos Estados Unidos. Levou 3 meses para chegar. Comprei esse livro em 2020 e ele chegou em abril do mesmo ano, ou seja, 3 meses. Tá? Mas esse alerta da FEMA eu já venho falando sobre isso desde 2012. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos começar com abrasileirar. O que é abrasileirar, pessoal? É quando você pega algo de fora e faz ela uma versão brasileira. Eu posso dar um exemplo aqui, uma brincadeira que eu sempre faço, né? Versão brasileira, Herbert Richards. É quando tem a anunciante, né? Das dublagens brasileiras, né? Geralmente quando você assistir algum desenho, né? Sempre na introdução vinha versão brasileira, Herbert Richards, por causa da dublagem. Então, quando eles falam versão brasileira, né, é que eles vão fazer a dublagem numa versão brasileira, ou seja, com os nossos costumes, nossos linguajar e nossas gírias. Então, é uma versão brasileira. Agora, se fosse dublagem brasileira, porque é dublagem, tá? É a mesma coisa, é dublagem. Só que quando eles falam versão é porque eles vão dar um toque à la brasileira. Então, por isso que eles falam versão brasileira, porque se fosse só a dublagem, né, e eles não declarassem versão, eles iam falar da forma, né, que é a original, né, que veio de fora, né, com os costumes e as gírias de lá. Então, como não vem, eles falam que é a versão brasileira, né, para que possamos termos uma maior identificação com aquele personagem. Então, por isso que é a versão brasileira. Então, e eu expliquei isso porque para vocês entenderem o que fazem com essa baboseira, essa teoria da conspiração, que para mim não é nem teoria da conspiração, é uma mentira, né, sobre essa coisa dos caixões da FEMA do Brasil. Então eles falam que tem caixões da FEMA do Brasil para poder abrasileirar a coisa, porque abrasileirando você fica próximo, né, você cria interesse. Opa, é no Brasil, então eu quero saber o que está acontecendo. Então muitas coisas que existe nesse universo de teoria da conspiração, eles gostam de abrasileirar. Então, já escuto aí por 2 décadas as pessoas falando que tem HAARP no Brasil, que tem CERN no Brasil, que tem caixões da FEMA do Brasil. O engraçado é que essas mesmas pessoas que espalham essas mentiras para vocês, como se fosse verdade, essas mesmas pessoas vão para os Estados Unidos, tirar fotinho na Disney para postar no seu canal, vão nas Pedras Guias da Geórgia, vão na Área 51, mas esses mesmos não vão até a FEMA, não vão até a Vantage Productors Corporation, esses mesmos não vão até onde está o HAARP no Brasil, né? Se tem HAARP no Brasil, ele vive no Brasil, por que ele não mostra? Por que não tira foto? Bem, eu vou deixar isso daí para o próximo vídeo. Vamos voltar aqui nos caixões da FEMA. Então, no caso dos caixões da FEMA, né, ela já é uma mentira propagada há muito tempo.
É aquela coisa, uma mentira contada 100 vezes como verdade, ela se torna uma verdade. E uma verdade contada 100 vezes como mentira, ela se torna uma mentira. Então, foi o que aconteceu no caso dos caixões da FEMA. Foi contada inúmeras vezes como se fosse uma verdade, que aí se tornou verdade, todo mundo acredita. Sem mesmo ter, entender absolutamente nada do assunto e sem pedir prova de absolutamente nada. Só acreditam por acreditar, por querer fazer parte dessa excitação, desse universo conspiratório. Então, tá tudo valendo. Esse é o problema. Então, essa teoria da conspiração nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos realmente é a teoria da conspiração. Aqui no Brasil é mentira, porque não tem como, né? Mas isso já começou desde a época do Jimmy Carter, né? Que foi ele que oficializou a FEMA, no dia 1º de abril de 1979. E o Jimmy Carter, na época que ele era presidente dos Estados Unidos, ele era do Partido Democrata, ou seja, ele era o liberal. Então, os republicanos começaram a criar essas teorias da conspiração, né? Ou seja, quem começou com esse papo foi a direita, né? Por causa que o Jimmy Carter estava na presidência dos Estados Unidos. Chegou na década de 80, né? Tivemos aí o Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos. Então aí quem trouxe as teorias foram os esquerdistas, né, os democratas. Não só trazendo essa teoria da conspiração da FEMA e seus caixões, mas também falando que o Ronald Reagan seria o terceiro anticristo. Enfim. Depois entramos na década de 90, veio a era do Bill Clinton, né? Então, como o Bill Clinton é um democrata, né, é um liberal, esquerda, então a direita abraçou essa teoria, né? E uma das principais aí propagadoras foi a Linda Thompson, né? Linda Thompson era uma jornalista de direita, bem fanática mesmo, né? Então foi ela que começou a trazer essas teorias conspiratórias em 1994. Tanto que foi essa mesma Linda Thompson que começou a falar, né, dos campos de concentração da FEMA, dos vagões da FEMA, que vamos falar sobre isso no próximo vídeo. Tudo isso surgiu, né, ali em 1994 com a Linda Thompson, tá? Que ela era de direita, só que era bem fanática, bem fanática. Estilo essa galera bolsonarista da terceira idade que inventa essas loucuras aí, que o Lula é o clone, enfim. Era a mesma coisa a Linda Thompson, né? E a Linda Thompson, ela faleceu em 2009, aos 52 anos, né, de overdose, porque ela era viciada em remédios, né? Então, tivemos aí a época do Bill Clinton, depois tivemos, né, chegamos aí nos anos 2000 com Bush e Obama. E isso daí se propagou cada vez mais, sobre esse lance dos caixões da FEMA, tá? Tanto que tivemos aí um canal, Verdade Oculta, que propagou essa mentira aí durante anos, né? E eu comecei a investigar por causa dessa mentira do Rubens Sodré, do Verdade Oculta, quando ele falou da chegada dos caixões da FEMA em Santos. E na época eu morava em Santos e eu fui atrás disso para investigar e descobrir toda a verdade, que é uma grande mentira. Vamos na parte dos caixões, então. Quando o pessoal fala dos caixões da FEMA, vamos explicar aqui, bem bonitinho, que esse lance de caixões da FEMA não existe. Por quê? Porque a FEMA, ela não fabrica caixões. Aqueles caixões que vocês sempre estão vendo em algum lugar, são de uma empresa privada chamada Vantage Productors Corporation. A Vantage Productors Corporation, ela é uma fábrica de plástico. E ela que constrói aqueles caixões de plástico. Que na verdade não são caixões, são baús de caixões. É baú para colocar o caixão dentro para poder enterrar. Então, por que eles criaram esses baús de caixões? Porque lá nos Estados Unidos, como é um país de primeiro mundo, lá eles têm uma preocupação com a contaminação dos lençóis freáticos. O que é os lençóis freáticos? Os lençóis freáticos é a nossa reserva de água doce, reserva natural de água doce que fica debaixo da terra. E de onde vem essa água que fica armazenada debaixo da terra? Vem da chuva.
e fica armazenado debaixo da terra. Então é através desses lençóis freáticos que surge as nascentes de rios, de bica, de canal, de lagoa, de lago, cachoeira, enfim, tudo surge através dos lençóis freáticos, que é a reserva de água natural que fica armazenada debaixo da terra, a água que vem da chuva. Então lá eles têm essa preocupação com a contaminação dos lençóis freáticos. Você sabe que quando o caixão é de madeira, com o tempo ele apodrece, né? E o líquido, né, a gordura do nosso corpo sai. Então, quando eles criaram esses baús de caixões, é para isso, é para evitar a contaminação e toda a nossa putrefação fique ali, né, guardado dentro do baú de plástico, para que ela não transborde, não saia, né, e tenha acesso aos lençóis freáticos. Eu acho que no Brasil tem essa preocupação também. Eu acho que no Brasil tem essa preocupação, porque você pode ver em volta da campa, é todo rebocado, né, todo cimentado, é todo rebocado. Então, eu acho que aqui eles também devem ter essa preocupação com a contaminação dos lençóis freáticos. Eu acho, tá? Mas lá nos Estados Unidos, né, eles criaram esses baús de plásticos com essa preocupação. E eu falei da Vantage Productors Corporation porque é o nome mais destacado. Mas lá nos Estados Unidos possui mais, acho que 6 ou 7 empresas similares à Vantage Productors Corporation, ou seja, outras empresas que também constroem esses baús de caixões para que o caixão seja armazenado, né, e depois enterrado, né, e também facilita o trabalho, né, de quem trabalha no cemitério, né. Então essa é a grande verdade do lance dos caixões da FEMA. Não existe caixões da FEMA, né? Nem nos Estados Unidos e muito menos no Brasil, meu pai do céu, né? E eu descobri essa mentira porque é o lance da paralaxe cognitiva, né? Eu lembro desse picareta quando ele veio em Santos, ele passou com o carro filmando os containers no cais, ali na ponta da praia, e começou a falar, chegou os caixões da FEMA, e mostrando os containers. Ou seja, muitas pessoas acreditaram. Por quê? Porque essas pessoas que acreditavam, e essas pessoas que acreditam até hoje, eles sofrem da paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva eu expliquei no primeiro vídeo. Ou seja, simplificando, você deixa de acreditar no que você vê e você começa a acreditar no que a pessoa está falando. Então, quando ele passou com o carro mostrando os containers, falando os caixões da FEMA chegaram, você não vê caixões, você vê containers. 2, você não vê containers da FEMA, você vê containers de outras empresas, como Evergrande, New Holland, enfim, de várias empresas. E não tem nada da FEMA, muito menos caixões. Mas você acreditou porque o rapaz do vídeo está falando. Então você deixa de acreditar no que está vendo, você está vendo que não tem absolutamente nada, são só containers, mas você acredita no que a pessoa está falando. Então isso é a paralaxe cognitiva. Tá? Então você entrou nessa alienação, nessa histeria coletiva. É a mesma coisa, pessoal. Eu tenho um vídeo no meu canal, no Estúdio 17 TV, que eu faço esse teste. Eu vou até o Cais de Santos e começo a filmar os containers, né? E começo a fazer uma voz de desesperado, falando, olha, os caixões da FEMA chegaram, meu Deus, Jesus, Deus, tenha piedade de nós, né? Começo a fazer uma voz bem embargada. Eu fiz esse vídeo para mostrar para as pessoas como é a forma de manipular as pessoas, de como a gente pode trazer essa histeria coletiva, como as pessoas, talvez você tenha sofrido dessa histeria coletiva por acreditar até hoje nesse lance de caixões da FEMA no Brasil. É assim que se faz. É assim que se faz. Então eu cheguei a fazer esse vídeo, né? E as pessoas entenderam, tanto por bem quanto por mal. As pessoas que entenderam por bem me agradeceram, e as pessoas que entenderam por mal, né, me xingaram. Por quê? Me xingaram
porque eles querem continuar armazenando essa mentira. Coisa de mulher de malandro, né? Querem continuar nessa coisa, ter wishful think. Impressionante. Né? Você esfrega a verdade na cara da pessoa, a pessoa está vendo que é verdade, mas mesmo assim ele ignora a verdade. É a coisa do relativismo, né? É a coisa do teu wishful think. Eu só vou acreditar naquilo que me agrada. E é isso que acontece. E é por isso que muitas pessoas até hoje acreditam nessa mentira de caixões da FEMA do Brasil. Voltando aqui. Os caixões não são caixões, são baús de caixões. No próprio site da Vantage Productors Corporation, explica absolutamente tudo. Você traduzindo, explica praticamente tudo. Só que o problema da histeria, do eu querer acreditar, acaba ativando, acaba cegando a pessoa, chegando ao ponto máximo do analfabetismo funcional. Ou seja, a pessoa está lendo, mas ela não compreende mais o que está lendo. Por quê? Porque ela quer ignorar aquela verdade. Ela distorce a realidade para poder criar a realidade dela. E é isso que acontece com os histéricos que até hoje acreditam nessa loucura, nessa mentira de caixões da FEMA do Brasil. Assunto que é propagado até hoje, ninguém nunca mostrou absolutamente nada em lugar nenhum, mas mesmo assim as pessoas acreditam. É impressionante. Isso é uma doença. É uma doença. E voltando a falar que a FEMA, ela é uma agência emergencial nacional. Ela não é internacional. Então não tem como ela agir no Brasil, em nenhum outro lugar do mundo, porque ela é nacional. Até isso, as pessoas têm dificuldade de entender, porque querem continuar alimentando isso. Olha, assim, é impressionante. É impressionante, tá? Mas eu estou aqui nessa briga, né? Estou aqui nessa briga, sempre nessa luta de poder alertar as pessoas e mostrar a verdade. Porque tem muitas pessoas que são ingênuas, né, que acham que só porque fulano de tal está falando de nova ordem mundial, está falando de Illuminati, logo ele considera aquela pessoa honesta. Não, ele é do nosso time, era só. Né? Então a gente está com ele, porque ele está falando a verdade. E não é assim, pessoal. Porque picaretas, mentirosos, mitômanos, existem em todas as áreas. E na área desse universo conspiratório é o que mais existe. Mitômanos, né, e picaretas é o que mais existe. E é o que propagam essas mentiras para vocês até hoje. Mentira essa, que ele já sabe que é mentira, mas ele sempre vai continuar propagando essa mentira, porque essa mentira dá bait, dá visualização, ajuda a alavancar o canal. Então ele não está nem aí com honestidade. Ele está preocupado em crescer o canal dele, custe o que custar. Ok, pessoal? Então esse é o alerta que eu quero deixar para vocês nesse segundo vídeo da FEMA. Vai ter o terceiro vídeo aí, a gente vai entrar nessa área dos campos de concentração, das guilhotinas. Vamos falar sobre isso também, porque é importante, né? Os vagões, prisão, vamos entrar nessa área aí também, ok? Caso você queira entender de forma mais aprofundada, né, vou pedir aqui uma licença poética aqui para o Danilo, que se você quiser entender de forma mais aprofundada, visite meu canal Sub17 TV e vai na playlist FEMA, tá? Tem uma série que eu fiz da FEMA, 4 vídeos. Essa série acho que já tem uns 5 anos, de 5 anos atrás. Nesses 4 vídeos eu explico absolutamente tudo, né, de forma mais aprofundada e detalhada, tá bom? Então é isso, pessoal. Essa é a grande verdade, né? Caixões da FEMA e teoria da conspiração nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é pura mentira, porque não existe isso. Não faz o menor sentido, tá bom? E não são caixões, são baús de caixões. Deus abençoe a todos e nos vemos na próxima quinta-feira, às 0 horas,
com mais um Menu do Apocalipse no canal Danilo Milaker. Deus abençoe a todos.